Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, os vereadores, vereadoras, a imprensa. Sou grato a Deus por mais esta tarde estarmos aqui. E eu gostaria de trazer nessa sessão algo que me chamou a atenção e algo que algumas pessoas já vêm trazendo a respeito de uma lei de gratuidade do transporte coletivo às pessoas portadoras de deficiência aqui da nossa cidade. Essa lei, ela é de 92, e aí ela é regida por um decreto de 93. E já faz algum tempo que algumas pessoas que fazem uso desse cartão cidadão, que a TV Câmara puder nos colocar ali, é esse cartão aí, nosso amigo Rogério, que esteve conversando com a gente a respeito, e algumas coisas não estão sendo cumpridas por parte da prefeitura no quesito da lei. A lei é antiga, a lei ficou para trás, a lei ela está desatualizada, tudo bem, mas é uma lei, é um decreto. E ela não está sendo cumprida, por quê? Porque a lei aqui na cidade fala de 2 passes que nós temos aqui, que são ligados, são direcionados para essas pessoas com deficiência. Nós estamos falando do passe definitivo e nós estamos falando do passe provisório. O passe definitivo, a pessoa tem que comprovar ali então o seu grau, né, de doença, da sua deficiência, através de laudo, e ela tem então esse passe garantido. Só que uma vez por ano, essa pessoa tem que ir até a SEBS para poder passar ali pela questão social, porque o passe não é apenas deficiente, o passe também ele tem que ser enquadrado na questão social. Então teria que ser deficiente / social. Porque se a pessoa ganhar acima de 90% do salário mínimo, ela já não tem direito. O passe estudante na cidade de Bauru, a pessoa é estudante, ela tem direito ao passe. O idoso, chegou à idade dele, ele tem direito ao passe. Mas o deficiente, quando ele comprova a sua deficiência, não basta ter a sua deficiência, ele tem que comprovar que ele é pobre, que ele não tem condições financeiras. É algo que precisa ser revisto pela legislação. Mas aí, tudo bem, a legislação fala isso. Só que a prefeitura está falando e está aqui colocando a questão do passe deficiente voltado para a questão temporária. A lei fala que o passe é dado por 12 meses para a questão temporária. Só que não é isso que vem acontecendo na cidade de Bauru, vereador Guilherme. Já faz alguns anos que o passe deficiente temporário tem sido dado por 3 meses, por 6 meses, e para algumas pessoas é dado por 12 meses, por 1 ano. Mas é porque a gente foi evoluindo, foi vendo, e não tem a necessidade de dar por 12 meses. Tudo bem, mas aí então, eu pego a lei e jogo a lei fora? Cadê o respeito com a pessoa que é deficiente? A lei fala 12 meses. Eu não posso chegar e colocar 3 meses e fazer o deficiente voltado no médico, pegar laudo, enfrentar fila, ir no poupa-tempo, pegar todo um sistema para ir lá novamente. Você sabe o que acontece? Cria-se dificuldade para dar o passe deficiente aqui na cidade de Bauru. Nós estamos falando numa cidade que apenas tem, sabe quantos? 522 passes deficientes, 0,13% da cidade de Bauru tem o passe deficiente, sabe por quê? Definitivo, porque é difícil tirar, é muita burocracia, é porque a lei fala uma coisa, e aí o governo vai e coloca outra. Vamos dar mais uma complicadinha? Vamos colocar mais um pouquinho de regra? Vamos criar mais um pouco de dificuldade? Mas a lei está ultrapassada, mas é a lei que existe. A lei foi feita para cumprir. Nós estamos falando de pessoas que estão tendo seus direitos descumpridos. Pessoas que precisam fazer uso desse cartão. Agora a pessoa vem com o laudo médico, ela comprova que ela tem a sua deficiência definitiva, e mesmo assim fica colocando lá o passe temporário para ela. Cria-se uma dificuldade para dar o definitivo.
E aí, quando dá o temporário, fica fazendo ela de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Para que essa dificuldade? Então, nós vamos ficar de olho, nós estamos conversando com o conselho da cidade, e nós vamos propor a modificação dessa legislação. E a SEB, Secretaria de Saúde, vai ter que se adequar à lei. Não tem essa de ficar, mas a lei está ultrapassada, mas a lei está sendo descumprida. É um desrespeito com você que precisa e não tem. Você que nesse momento está indo lá 2, 3 vezes por ano para renovar o seu passe, sendo que você teria direito a 1 ano do seu passe definitivo por conta da sua deficiência. Então nós vamos chamar uma discussão nessa casa, porque não dá para aceitar o desrespeito que está havendo com a classe de pessoas deficiência na cidade de Bauru. A pessoa que já está com a sua deficiência já comprovada, ela não tem porquê ficar se humilhando para conseguir ficar fazendo a sua renovação. Então nós estamos de olho, fica aqui então esse alerta desse descumprimento da legislação ultrapassada, mas é lei, tem que ser cumprido. Uma outra coisa, também na área, que nós não podemos deixar de falar, a respeito que existe uma discriminação, foi ventilado a questão da fala do ministro, tudo essa questão desse final de semana, mas aqui na cidade de Bauru, muitos pais têm dificuldade de matricular o seu filho na rede municipal. Muitos pais não conseguem colocar suas crianças na rede municipal a hora que precisa. E quando consegue matricular, existe uma desestimulação para que não leve mais as crianças para a sala de aula. Então foi se colocado, existe todo o movimento falando, sim, o ministro foi infeliz, mas essa realidade não está distante de Bauru. Eu tenho a dona Fátima, que mora lá no Geisel, a dificuldade que ela tem de colocar sua netinha no nosso sistema municipal, porque quando ela coloca, alguns professores que não têm as técnicas, não têm as ferramentas, começam a falar que não adianta levar a criança, porque não tem o que fazer. Só que nós não estamos falando de um grupo de pessoas pequena, não. Já foi discutido nessa casa, nessa Câmara Municipal, a respeito dos autistas, a respeito do TEA. E passa ano, entra ano, só tem aumentado, vereador Coronel Meira, só tem aumentado o número de autistas na cidade de Bauru e no mundo. Atualmente, o público autista, seja na rede de ensino ou já na vida adulta, segundo as informações que nós colocamos aqui, em 2010, 23,9% da população tem algum tipo de deficiência. Pela OMS, estima-se 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões no Brasil. Agora, o que acontece? Nós não temos ferramentas para acolher essas crianças na nossa rede municipal. Nós não temos professores capacitados para atender essas crianças. E a grande preocupação dos pais é lá na frente. A grande preocupação dos pais é a hora que chegar lá na frente, quem vai cuidar dessa criança na falta do pai? E nós estamos falando, nesse momento, de crianças que estão fora da sala de aula. Por quê? Porque está faltando, sim, investimento, está faltando professores, está faltando... vereador. Pois não, vereador Estela. Só 2 ponderações rápidas. Eu acho que a fala do ministro não foi infeliz, foi criminosa. Bauru pode não ter a política avançada por uma questão de política pública, é nosso papel cobrar. Agora, nós temos professores, sim, nós temos especialistas muito qualificadas. Esse é um debate que existe na cidade de Bauru e na educação desde a década de 90, a partir da declaração de Salamanca, na Espanha, em 94, quando a educação inclusiva passou a ser não só uma das pautas da ONU, mas uma necessidade por uma questão de visão mesmo de governo. Eu acho que nós temos que cobrar que se torne uma lógica de governo, mas temos excelentes profissionais qualificados para a educação inclusiva no município de Bauru. Nós temos 127 profissionais, cuidadores para dar atendimento.
Só que não dá conta. Não dá conta. E o próprio sistema, ele discrimina. Ele joga essas crianças para fora da sala de aula. Ele tira essas crianças que precisam, sim, estar entre grupo, que precisam de um atendimento, e as mães têm uma dificuldade de colocar suas crianças na sala de aula. Então, nós precisamos avançar para conseguir incluir essas crianças dentro da sala de aula. A lei fala sobre inclusão, só que essa inclusão não acontece, porque o próprio sistema, presidente, para concluir, tira essas crianças e joga para fora, porque os professores, muitas vezes, não têm a capacidade aqui que precisa, não têm o conhecimento, os professores não têm as técnicas. O sistema tem jogado essas crianças para fora e nós precisamos dar um amparo para os pais, porque os pais estão com essas crianças dentro de casa e não tem, muitas vezes, nenhum suporte do nosso governo. Eu peço a minha inscrição na explicação pessoal.